Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Seja contigo nesta noite. Nós estamos neste momento em adoração, em celebração ao nome do Senhor. E eu quero convidar você neste momento a abrir a sua Bíblia em 2 Reis. 2 Reis, capítulo de número 6. Nós vamos ler alguns versículos deste texto. 2 Reis, capítulo de número 6. Abra a sua Bíblia aí, 2 Reis, capítulo de número 6. E nós vamos ler alguns versículos deste texto. Versículo 15 em diante, que nos diz assim, 2 Reis, capítulo 6, versos 15 em diante, que diz: o servo do Senhor de Deus, o servo do homem de Deus, levantou-se bem cedo e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? São mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos vivendo dias muito desafiadores, muito difíceis. Ontem eu estive na Igreja de Deus no bairro São Pedro, aqui na capital, em Vitória, e ali eu pude estar com o bispo Paulo Sérgio, que até ontem estava pastoreando aquela congregação, e fui lá como supervisor do Estado para ministrar, para dar posse ao pastor Rony Cantilho, que é o nosso diretor estadual dos jovens aqui para o Estado do Espírito Santo, diretor da IDB Jovem. E confesso a vocês que foi um momento assim bem especial, por tudo que Deus fez e o que o Senhor tem agido e tem aplicado em nossas vidas. Mas também um momento desafiador, porque a gente está acostumado a fazer esse tipo de trabalho, a participar desse tipo de culto, onde nós temos aí aquele ajuntamento de irmãos, naquele culto bem festivo, bem alegre, bem dinâmico. E dentro deste culto que nós estamos habitualmente acostumados, nós temos a prática de orar com imposição de mãos e abraçamos no final, após a consagração e etc. E ontem foi bem diferente de tudo isso que a gente está acostumado a viver. Foi a minha primeira experiência em celebrar um culto desta forma, uma cerimônia de posse de um pastor, onde todos estavam de máscaras, separados fisicamente, dentro de um espaço de segurança, e não podemos tocar uns aos outros. Não pude orar com imposição de mãos e tive que tomar todos os cuidados. Talvez para alguém que visse aquele ambiente, olhasse aquele tipo de cerimônia, pudesse dizer: não era o momento adequado, não era o momento ideal, não era a hora, não é uma coisa boa de acontecer, não é uma boa coisa de se fazer, não é uma coisa boa de ocorrer. Mas para mim que estava lá, apesar das dificuldades ou limitações, até mesmo das dúvidas de como proceder, do que fazer, eu vi uma ação de Deus naquele culto, vi um mover de Deus ministrado através da palavra que foi pregada, dos testemunhos que foram dados, das mensagens que foram transmitidas ao pastor Rony, pela própria palavra dele no encerramento do culto. Eu vi o agir de Deus, eu vi a ação de Deus, e eu vi que maiores são aqueles que estão conosco do que os que estão contra nós. Maiores são aqueles, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ou seja, tudo na nossa vida vai depender do nosso ponto de vista. Tudo na nossa existência vai depender do nosso ponto de vista, da forma como nós enxergamos
da forma como nós olhamos, da forma como nós observamos aquilo que está à nossa volta, aquilo que está ao nosso redor. O texto que a gente leu, o texto que nós lemos aqui, nos traz o relato na vida de Eliseu, o profeta que substituiu Elias nessa função tão importante para a sua época, nessa função tão especial para a sua época. Eliseu substitui Elias num momento especial, num momento complicado, e nós lemos um texto que relata a intenção do rei sírio em guerrear contra Israel. O rei sírio estava contra Israel, contra o povo de Israel, e ele traçava planos, metas, objetivos, ele traçava aí os seus propósitos de conseguir conquistar Israel e de fazer do rei de Israel seu prisioneiro. Mas todas as vezes que o rei sírio, ele traçava os seus planos, e ele tentava alguma coisa, alguma estratégia, algum plano para conquistar Israel, para aprisionar o rei, diz a Bíblia que Deus revelava para Eliseu. Eliseu, por sua vez, compartilhava os planos com o rei de Israel, e o rei de Israel conseguia se livrar das ciladas, das armadilhas que o rei sírio preparava para ele. Ou seja, Deus trazia a revelação para Eliseu, Eliseu compartilhava isso com o rei sírio, e por conta desse compartilhar, o rei de Israel conseguia se livrar. Isso vai acontecendo várias vezes, até que chama a atenção do rei sírio. Ele reúne o seu conselho, ele reúne as pessoas que são estrategistas dentro do seu reinado, dentro da sua administração, e em sua reunião ele diz para eles: olha, tem alguém aqui que está dedurando a gente, tem alguém que está trabalhando para o outro lado, tem alguém que está sendo um agente duplo no meu reino, e eu preciso saber quem é. E um dos seus comandantes diz para ele: olha, rei, o negócio é o seguinte: em Israel tem um profeta, e todas as vezes que o Senhor entra no seu quarto, e que o Senhor em secreto faz os seus planos, traça as suas metas, traça os seus objetivos, este profeta recebe uma revelação de Deus, e após ter esta revelação, ele compartilha com o rei de Israel, e é por isso que o rei de Israel consegue se livrar de tudo que o Senhor tem feito até aqui. Então o rei fica furioso e pergunta: onde é que está esse profeta? Onde é que está esse homem? E aí eles dizem: ele está na cidade de Dotã. Então o rei diz: olha, vão até lá, preparem uma cilada para ele, levante aí um exército, preparem os carros de guerra, preparem os cavaleiros, cerquem aquela cidade e tragam este homem como um prisioneiro à minha presença. E assim eles fazem, preparam toda uma guarnição, preparam um exército, preparam os carros, os cavaleiros, homens de guerra, carros de guerra, cercam a cidade durante a noite, cercam Dotã durante a noite, enquanto Eliseu está lá dormindo, descansando, o seu sono tranquilo. E quando amanhece, o moço de Eliseu sai da casa, e quando ele olha, a primeira coisa que ele observa é aquele exército. A primeira coisa que ele observa são os cavalos, os carros de guerra, aqueles homens de guerra, todo o exército cercando a cidade, e ele pensa consigo mesmo: pronto, morremos, não há escapatória, não tem saída, nós estamos perdidos, não há mais o que fazer, não há mais para onde ir, não há uma solução, não há uma saída, eu não estou conseguindo enxergar aqui uma maneira de sairmos vivos dessa situação. Não há uma maneira de sairmos daqui e conseguirmos alcançar uma solução, uma resposta, uma saída, uma vitória. Enfim, nós estamos totalmente cercados. É interessante aqui algumas observações que faço, porque para pegar apenas 2 homens, não havia uma necessidade tão grande assim de termos um exército.
4, 5, 6 homens seriam talvez o suficiente para apanhar 2 homens, para apanhar Eliseu e o seu moço. Mas o rei prepara todo um exército, prepara todo um grupo de homens armados, um grupo de homens guerreiros, experientes em batalha, para irem atrás de Eliseu e do seu moço. E quando o moço de Eliseu observa que não tem saída, ele chama Eliseu e diz: olha, Senhor, a coisa está feia aqui fora, a coisa não tem jeito não, nós estamos vivendo uma situação aqui que não há saída, não há escapatória, não há como a gente sair vivo dessa, a gente não vai sair bem dessa não. E agora o que faremos? O que será de nós? E Eliseu tranquilamente, quando ele olha aquela situação, ele diz: olha, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aqui eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Eliseu e aquele moço estavam no mesmo ambiente, despertaram no mesmo momento, acordaram no mesmo instante. Porém, apesar de estarem acordados, por serem despertados no mesmo momento, no mesmo ambiente, as visões deles eram muito distintas. A visão de Eliseu e do seu moço eram completamente diferentes uma do outro. O comportamento de ambos completamente diferente. As ações e reações muito distintas e bem diferentes daquilo que cada um estava vendo, que cada um estava enxergando, mas também que cada um estava vivenciando naquele instante. Eliseu viu os cavaleiros? Viu. Eliseu viu os cavalos? Viu. Eliseu viu os carros de guerra? Com certeza que ele viu. Ele viu aquele exército cercando a cidade de Dotã? Viu. Ele viu que não tinha saída humana? Viu. Ele viu que aqueles homens estavam ali com sangue nos olhos, querendo apanhá-los? Com certeza ele viu. Mas Eliseu conseguiu enxergar além daquela situação. Eliseu conseguiu enxergar além daquela realidade humana. Eliseu consegue enxergar além daquela limitação dada a ele pela sua humanidade, pela sua forma de ser humano. Eliseu consegue enxergar o sobrenatural. Eliseu consegue enxergar uma saída espiritual. Eliseu consegue enxergar uma intervenção divina. Eliseu consegue enxergar o mover de Deus, a providência de Deus. Ele consegue enxergar a presença do próprio Deus, além da realidade que ele estava vivendo. Aleluia, louvado seja o Senhor por isso. Quantas vezes você e eu, irmãos, passamos por situações que parece que nós não vamos ter escapatória, que parece que a derrota já está decretada, parece que a miséria já está declarada, parece que a circunstância vai vencer a nossa própria existência, parece que a dificuldade ou o desafio está muito além da nossa capacidade e além das nossas forças, e em muitas ocasiões, na verdade, na grande maioria delas, isso é uma verdade. Mas eu quero dizer uma coisa para você: existe um segundo ponto de vista, existe uma segunda forma de enxergar a situação, existe uma segunda maneira de você ver, existe uma maneira de você abrir os seus olhos espirituais e ver o agir de Deus em teu favor, e ver o mover de Deus em teu favor, e ver uma ação de Deus sobrenatural na tua vida. Aleluia, louvado seja o Senhor. Nós podemos estar vivendo situações parecidas, podemos estar vivendo situações semelhantes, podemos estar vivendo situações idênticas, porém os nossos pontos de vista podem ser distintos. O ponto de vista de cada um de nós, eles se tornam distintos mediante a fé que nós exercemos nas circunstâncias, nas adversidades ou diante dos desafios em que nós estamos vivendo. Não importa aqui qual é o grau de dificuldade, não importa aqui quantos inimigos estão se levantando contra você, e não importa se esses inimigos são externos ou internos, porque muitas vezes
os maiores inimigos que nós enfrentamos não são aqueles que nos rodeiam, são aqueles que saem, que fluem de dentro de nós. São aqueles que rodeiam a nossa alma, são aqueles que interferem diretamente na nossa fé. Os nossos medos, as nossas inseguranças, as incertezas que norteiam a nossa alma, a nossa vida diariamente, cotidianamente, muitas vezes se tornam os maiores inimigos existenciais dentro de nós. Mas eu quero lembrar uma coisa para você: ainda que esses inimigos se levantem com força, com ímpeto, com bravura dentro de você também existe um Espírito Santo de poder, um Espírito Santo de graça, um Espírito Santo de fogo, um Espírito Santo que é a manifestação da presença do próprio Deus em sua existência. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Isso nos faz compreender, ou ter uma compreensão um pouco mais ampla daquilo que Deus pode de fato realizar, pode de fato cumprir, pode de fato externar em minha vida e em sua vida, meu irmão. Oh, glória! Significa dizer que existem infindáveis possibilidades da nossa vitória, da nossa conquista, de sairmos bem diante de um desafio em que nós olhamos e vemos, não tem jeito, não tem saída, não tem quem traga uma solução de fato, não tem como acertar essa situação. Agora é o fim, agora acabou, agora não tem mais jeito. No caso do moço de Eliseu, o medo, o desespero, a insegurança, aquela certeza da derrota, ou até mesmo um sentimento de solidão, é o que brota e se manifesta intensamente no coração e na alma dele. Ele não consegue ver saída, ele não consegue ver uma resposta. Um sentimento de coitadismo e de vitimismo: o que será de nós, o que faremos? Quantas vezes a gente mesmo se coloca em situações semelhantes como essa? Quantas vezes nós somos feridos na alma? Quantas vezes nós somos feridos, ou até mesmo por circunstâncias que não acontecem do jeito que planejamos e sonhamos, e passamos a nos tratar como derrotados, como miseráveis, tratamos a nós mesmos como vítimas de circunstâncias, vítimas da sociedade, vítimas de organizações, vítimas de palavras, ou vítimas de nós mesmos. Nós olhamos para dentro de nós e não vemos nenhuma possibilidade de mudanças. Olhamos para dentro de nós e não conseguimos ver qualquer tipo de permissividade de uma ação de Deus em nosso favor para transformar literalmente a circunstância que nós estamos vivendo. Colocamos um ponto final na situação e limitamos ali a ação do Espírito Santo de Deus. Quantos de nós agimos assim? Talvez você que esteja aí me assistindo agora, você que esteja acompanhando o culto agora online, você esteja vivenciando exatamente um sentimento como esse aí na sua casa. Você esteja vivenciando exatamente um sentimento de derrota, de aflição dentro do seu lar. Talvez você esteja olhando esse ambiente que você está vivenciando e não consegue mais enxergar uma saída, não consegue enxergar uma solução, não consegue ter uma resposta. Talvez você esteja olhando para Deus e achando que Deus está quieto demais, está em silêncio. E quando Deus está em silêncio, você se desespera, porque aí você se sente só, se sente abandonado, se sente entregue à própria sorte, se sente entregue à mercê das suas próprias forças, ou talvez entregue às traças, às baratas
Deus me abandonou. Esse é um sentimento muito comum nos últimos dias, por conta dos desafios que nós estamos vivenciando nesses tempos de pandemia. Mas eu quero lembrar uma coisa para você nesta noite. Eu quero trazer à tua memória algo que te traga esperança. Eu quero lembrar a você a fidelidade de Deus e as promessas que um dia Ele fez para a sua vida. As promessas que um dia Deus liberou através de uma palavra profética, através da sua própria palavra, através de uma mensagem que você ouviu naquele culto em que havia tanta gente escutando a mesma mensagem, mas você naquele dia gerou uma fé e uma convicção muito forte no teu coração. Deus falou comigo hoje, a mensagem foi toda para a minha vida hoje, Deus fez uma promessa para mim hoje, e quem sabe hoje, nesse dia, nessa noite de quarta-feira, você está num conflito, porque quando você se lembra daquela promessa, e você olha para a situação que você está vivendo, você se vê cercado, você se vê inútil, você se vê imobilizado, impossibilitado de qualquer ação ou reação que possa promover uma vitória ou uma mudança genuína. Ei, Gil, presta atenção numa coisa, abra seus olhos espirituais, abra seus olhos espirituais, para que você veja, para que você enxergue a providência de Deus, a presença do Espírito Santo, para que você veja o mover e o agir do Senhor em teu favor. Aleluia, louvado seja Deus. Abra os teus olhos espirituais, para que você possa compreender que o Senhor, Ele não te abandonou, que o Senhor não te deixou, que o Senhor não te desamparou, que o Senhor não está limitado nessa pandemia. Deus não está limitado nessa quarentena, gente, presta atenção nisso. Deus continua sendo Deus, o poder dele continua sendo o mesmo, um poder ilimitado, um poder capaz de abrir porta onde não tem porta, um poder capaz de dar cura onde os médicos disseram que não tem cura, um poder que é capaz de transformar a sua vida, transformar a sua existência, transformar a sua família, transformar a sua realidade. Deus tem o poder nas suas mãos. Aleluia, aleluia. Você não pode se esquecer disso jamais. Você não pode se permitir em que a falta de fé, as inseguranças, as incertezas domine a tua alma de tal maneira em que você anule a ação do Espírito Santo na sua vida, onde você anula a ação do poder do Espírito de Deus dentro do teu ser. Eliseu viu toda aquela situação, mas ele permaneceu tranquilo. Eliseu viu os exércitos cercando a cidade, mas ele descansou no Senhor. Ele confiou em Deus. Ele acreditou numa ação do Senhor em seu favor. Ele teve esperança de que o Senhor não o deixaria só, de que o Senhor não o desampararia naquele momento. Ele teve a certeza da sua vitória. Ele sentiu-se apoiado pelo Deus Todo-Poderoso. Oh, glórias ao Senhor, aleluia. E naquele momento em que Eliseu olha desta maneira, em que ele consegue ter um outro olhar da situação, em que ele consegue ter um outro olhar da circunstância, ele quer compartilhar aquilo com o seu moço. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele compartilha aquela visão com o seu moço. Ele poderia ter ficado ali na dele e ter falado para o seu moço: olha, aguenta aí que vai acontecer um negócio que depois você vai ver. Mas não, ele ora ao Senhor e diz: Senhor, abra os olhos dele, para que ele veja. Oh, louvado seja Deus, queridos. Quantas vezes você e eu também vemos o agir de Deus, quantas vezes você e eu também vemos a manifestação da glória de Deus, e guardamos isso para dentro de nós.
não compartilhamos com ninguém, não compartilhamos com as pessoas as nossas vitórias, não compartilhamos com as pessoas as conquistas, não compartilhamos com as pessoas as alegrias, não compartilhamos com as pessoas aquilo que nós estamos enxergando pela fé. Então para um pouquinho, comece a abrir os teus olhos espirituais para enxergar a ação de Deus, mas compartilhe com quem está à direita, compartilhe com quem está à esquerda, compartilhe com alguém, a sua família, compartilhe com um amigo, compartilhe com o vizinho, compartilhe com um irmão, compartilhe com um colega, compartilhe com alguém, compartilhe esse amor de Deus, compartilhe a presença de Deus, compartilhe a graça de Deus, compartilhe o poder de Deus, compartilhe a unção de Deus sobre a vida de alguém. Aleluia, aleluia. Não se isole, não se isole, não pense que você está abandonado, esquecido, largado num canto da vida e de sua existência, mas entenda, Deus tem os seus meios, os seus métodos, a hora certa, o momento exato de vir com a providência. E Ele sempre, sempre, irmãos, isso é indiscutível, sempre será muito superior a tudo aquilo que vem contra nós. O Senhor sempre será superior, infinitamente superior a todo e qualquer tipo de desafio que você e eu enfrentamos na vida. Hoje a gente pode estar vivenciando Covid-19, hoje a gente pode estar enfrentando esse inimigo chamado coronavírus, mas existem outros inimigos que continuam nos afrontando todos os dias. Existe o inimigo do desemprego, existe o inimigo dos vícios, existem os inimigos de tantas outras doenças como câncer, chikungunya, dengue, tantos outros males que afligem o nosso ser. Existe o inimigo da própria falta de segurança, tantos inimigos que nos cercam, que nos rodeiam, mas o Senhor continua sendo infinitamente maior do que todos aqueles inimigos que nos cercam, que nos rodeiam. Então quero convidar você a fazer uma oração muito especial ao Senhor nesta noite. Talvez você ainda não esteja enxergando a providência, o mover ou o agir do Senhor. Talvez você não consiga enxergar ainda aquilo que Deus está realizando ou está preparando para cumprir na sua vida. Mas eu quero convidar você a fazer uma oração e pedir ao Senhor: Senhor, abra meus olhos para que eu veja. Ajude-me na minha pequena fé. Talvez a tua fé hoje, ela está precisando ser alimentada. Talvez a sua fé hoje, ela esteja precisando ser tratada. Talvez a sua fé hoje, ela esteja precisando de uma ação do Espírito de Deus no teu íntimo, no teu ser, para despertar e ajustar essa fé de tal forma que ela manifeste o sobrenatural do Senhor em teu favor. Mas ainda que você tenha uma falta de fé ou uma fé fraca, a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então eu quero convidar você a orar isso ao Senhor nesta noite e dizer: Deus, eu não estou conseguindo enxergar isso que o Senhor está, eu não estou conseguindo ver isso que o Senhor está promovendo, aquilo que o Senhor está agindo em meu favor, mas eu te peço que abra meus olhos. Eu quero orar com você nesta noite. Eu quero pedir ao Espírito Santo que abra os teus olhos espirituais para que você veja, para que você enxergue que de fato o maior é aquele que está em você.
Maior é o Espírito de Deus que habita dentro de você. Sabe? Esse Espírito que mora dentro de você, que você cantou aqui ainda há pouco. Eu sou tua casa, eu sou tua morada. Muda tudo de lugar. Então peça a Ele que faça as mudanças necessárias para que as janelas dos teus olhos espirituais se abram, para que você enxergue o sobrenatural de Deus, para que você enxergue o mover do Espírito Santo, para que você enxergue o impossível tornando-se possível para a glória do Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia, 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 Jesus, louvado seja o teu nome. Declara essa canção ao Senhor em forma de oração. Declara esta canção em forma de oração. Comece a mudar esta atmosfera da sua casa, da sua sala, de onde quer que você esteja. Sabe, irmãos, o seu casamento pode estar por um fio diante dos teus olhos, mas aos olhos de Deus não. Oh, aleluia! O teu casamento aos teus olhos, ele pode estar por um fio. Ele pode estar passando por uma crise tão forte que talvez você não consiga entender e talvez não enxergue uma solução, não enxergue uma resposta. Mas eu quero declarar uma coisa para você: maior é aquele que está na sua vida, maior é aquele que está na vida do seu cônjuge, maior é aquele que tem o poder de restaurar os teus laços matrimoniais, maior é aquele que tem o poder de resgatar o amor que um dia se perdeu, maior é aquele que tem o poder de mover em nome de Jesus.